Bom dia a todos. Nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre a questão da Revolução Russa, tá? Que também a gente considera assim um dos processos que antecedeu também a Primeira Guerra Mundial e foi um dos fatores, tá? Que praticamente desencadeou também a Primeira Guerra Mundial, e hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vamos começar a abordar o seguinte: a Rússia. A Rússia é um país, tá, um dos países mais atrasados da Europa até o final do século XIX. Não é verdade que a Rússia não possuísse indústrias, porém, enquanto outras nações, como Inglaterra, França, ganhavam fortunas exportando produtos industrializados para as suas colônias na África e na Ásia, os russos praticamente ainda viviam da agricultura. E como vocês podem observar, né, um segundo tópico é um país mais atrasado da Europa. Esse é o assunto que a gente vai estar trabalhando nesse momento. Vamos lá. Eu vou colocar para vocês nesse momento algumas características da Rússia, tá, na virada do século, tá? Bom, primeiro ponto. A Rússia possuía um imenso império que ocupava territórios como a Ucrânia, a Lituânia, a Finlândia, a Polônia, a Letônia e a Estônia, e entre outros. Isso para vocês observarem como a União Soviética, na época, era chamada de Rússia ainda, né? Império Russo, tá? Era gigantesco. Segundo ponto, no Império Russo, todos os povos eram obrigados a falar russo. Nós chamamos esse processo de russificação. Ok? Então, para comprar qualquer coisa dentro do território russo, mesmo os povos que tivessem sido dominados por eles, eram obrigados a falar o russo de forma inquestionável. Senão não havia comércio e a vida deles praticamente era muito complicada. Terceiro ponto. Todos no Império eram obrigados a seguir a religião cristã ortodoxa. Ou seja, um pouco parecido com a Igreja Católica, só que eles seguem a Igreja Oriental, tá? Quarto ponto, a sociedade era estamental. O que significa estamental, queridos? Ou seja, não havia mobilidade social, tá? Sendo assim, que a camada social mais alta era composta por nobres e membros do clero. Estou falando do clero ortodoxo, tá? A camada mais baixa era composta por milhões de camponeses e milhares de operários. Quinto, o poder era exercido pelo czar. A palavra czar significa imperador em russo, tá? Que era, na época, Nicolau II, da dinastia Romanov. Seu governo era marcado pelo absolutismo. Isso é interessante da gente observar, porque o absolutismo praticamente não existia mais em toda a Europa. Então, era um dos poucos países ainda a manter esse tipo de sistema, né, extremamente arcaico, né, que é o absolutismo monárquico. Bom, outra situação que era importante é que Nicolau II, tá, ele recebia conselhos de um mago chamado Rasputin, que era fiel ao governo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Rasputin naquele filme da Disney, né? Anastácia. E Anastácia era uma das filhas de Nicolau II, que a gente vai estar falando dela mais à frente, tá? Bom, como a industrialização ainda não era a principal atividade econômica na Rússia, os empresários daquele país tinham muita força política, sendo obrigados a aceitar as ordens do czar. As ordens do czar, os camponeses ainda viviam num regime de produção que lembrava o sistema feudal. Bom, agora a partir desse momento a gente começa a falar um pouquinho sobre os opositores do governo, tá? Então vamos lá. Nesse clima de insatisfação política que atingia, vocês observem um mapa da Rússia, aí
onde vocês observam aí essa parte mais clara, é a composição de todo o Império Russo. Bom, vamos começar então a falar sobre esses opositores do governo, tá? Bom, nesse clima, como eu já falei para vocês, organizou-se um partido social-democrata que defendia ideias marxistas que nós chamamos de comunistas, tá? O partido era formado por tanto por intelectuais quanto por operários sem muita instrução. O partido passou a enfrentar problemas entre os próprios membros a partir do ano de 1903, quando ocorreu uma divisão interna que deu origem a 2 grupos. Como eu havia dito a vocês, tá? O Partido Social Democrata, tá? Ele se dividiu em 2 partes. Nós temos os bolcheviques. Bolchevique significa maioria, tá? Eles desejavam atingir o socialismo através de uma revolução armada organizada pelo partido e eram liderados por Vladimir Lenin. Entendam que Lenin se tornará um dos principais líderes do movimento revolucionário, tá? E acreditavam que a rebelião deveria acontecer no primeiro momento de crise do governo de Nicolau II. Na realidade, eles acreditavam numa luta armada para conseguir chegar ao poder. Segundo, nós temos os mencheviques, que é o segundo grupo, né, que se dividiu. Temos os bolcheviques e agora os mencheviques. A palavra menchevique significa minoria, né? E eles pretendiam aguardar o crescimento das ideias socialistas entre as camadas mais pobres e chegar ao poder através de eleições. Ou seja, uma boa parte desse grupo é composto pela burguesia. Então, a burguesia não vai querer implantar o socialismo de uma hora para outra. Então, eles vão começar a ganhar tempo para que isso aconteça, tá? Não que eles fossem contra a questão do socialismo, mas eles vão acreditar no socialismo através de eleições em que a própria burguesia estaria comandando o país. Bom, eram liderados por Martov e pretendiam construir o socialismo na Rússia através de reformas, tá? Bom, desses 2 grupos, os bolcheviques eles conseguiram que sua proposta vencesse entre ele e os mencheviques. Eles conseguiram, né, vencer, a sua proposta era mais ideal e era aquela que agradava a grande maioria, tá? E aí começa a perseguição do governo. A qualquer tipo de opositores, formou-se alguns líderes do partido, como Lenin, Leon Trotsky, e que viveram fora da Rússia durante vários anos, porque eles estavam sendo perseguidos pelo governo de Nicolau II. Tá? Bom, agora a gente começa a observar o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos conflitos externos e a crise política interna que ocorreu dentro da Rússia. Tá? Bom, aí nós temos na imagem a coroação de Nicolau II como imperador. Tá? E aí começamos então o que a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, tá? No início do século, a Rússia se envolveu em 2 grandes guerras de grande importância. E o péssimo desempenho dos soldados russos, nos 2 casos, aumentou ainda mais a crise política. Vamos começar analisando o primeiro deles, a Guerra Russo-Japonesa, que foi de 1904 a 1905. Apesar de possuir um exército gigantesco, cerca de mais ou menos 4 milhões de soldados, a Rússia não era uma potência militar. As tropas praticamente não tinham armamentos modernos e nem mantimentos suficientes para todos os combatentes. Mesmo nessa situação, o governo czarista resolveu enfrentar a guerra contra o Japão para disputar territórios da China. Esses territórios, queridos, eu coloquei aí no slide, tá? A Manchúria, tá? Hoje, posse da Coreia, tá? Essa região.
A Manchúria era um território que pertencia à China, uma área rica em carvão e ferro, tá? E de grande importância para os russos e também para os japoneses. Por isso que o Japão entra na disputa pelo território, tá? A guerra foi um fracasso e os russos foram derrotados pelos japoneses em apenas um ano. Viram? Mesmo com um gigantesco exército, a Rússia não fez frente, né, ao minúsculo Japão. E o Japão não era tão adiantado como a gente pode imaginar, mas eles conseguiram fazer frente ao exército russo e fazer com que os russos fossem derrotados nesse ano de 1904 a 1905. Bom, o segundo ponto que eu coloquei para vocês é a questão do ensaio geral. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão do Domingo Sangrento, o que vai acontecer a partir desse momento, tá? Esse ensaio geral ocorreu no ano de 1905, assim que a guerra com o Japão havia terminado, tá? Bom, a derrota na guerra para os japoneses piorou a situação do czar, pois muitas manifestações contra o governo começaram a explodir pelo país. A mais importante aconteceu em janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, que era a capital da Rússia. Milhares de pessoas fizeram uma passeada pacífica, né, até o palácio onde o czar Nicolau II estava. Né? Só que, entenda bem, ele estava passando por uma situação tão complicada que ele fez um banquete, uma grande festa para recepcionar a nobreza, o clero, né, para tentar ganhar popularidade. Ele estava em uma situação muito vexatória, pois havia perdido para o Japão e agora era hora de tentar recuperar. Tá? Bom, o que vai acontecer? Essa manifestação pacífica, tá, que fizeram cartazes em homenagem à família do czar e o próprio czar, tá? Levou praticamente uma série de pedidos para tentar diminuir o sofrimento das camadas mais pobres da Rússia. Eles achavam que o czar ele era uma espécie de paizinho, tá? O pai dele, Alexandre I, ele realmente era uma pessoa, um bom governante e olhava para o povo. Nicolau II não. Ele, infelizmente, ele agia de acordo com os interesses dos mais ricos, dos mais poderosos. E a população passava fome, passava muita dificuldade. Tá? Esses pedidos para diminuir o sofrimento das camadas mais pobres na Rússia, entretanto, o czar ordenou que os manifestantes fossem fuzilados, matando centenas de pessoas, entre eles jovens, mulheres, anciãos, crianças que estavam nas manifestações. Então, todos eles foram pisoteados e fuzilados pelo exército do czar. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. O massacre de manifestantes provocou diversas revoltas em todo o país, forçando o czar a aceitar uma relativa perda de poder político e convocar a eleição do parlamento russo. O parlamento russo se chama Duma, tá? Isso é importante que vocês lembrem disso. A Duma era formada por elementos da classe média, seria responsável pela aprovação das leis para o país e pela criação de uma constituição que traria mais direitos para as camadas mais pobres. Os líderes do grupo bolcheviques, como Leon Trotsky, tá, dizia que o povo russo estava realizando um ensaio geral para a grande revolução socialista, que iria acontecer bem depois, 7 anos depois praticamente, 7 anos não, vamos colocar aí 12 anos depois, tá? E aí temos então a participação, como eu coloquei para vocês, da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Vejam a imagem do Domingo Sangrento, as pessoas sendo fuziladas. Aí temos, né, alguns navios ainda retornando do combate contra o Japão. Vejam como era a composição desses navios. Aqui nós temos alguns personagens importantes.
O primeiro da imagem é o Nicolau II, a sua esposa Alexandra. Temos também o seu filho, o Rasputin, e na foto embaixo nós temos Anastácia, que calcula-se que tenha desaparecido no momento em que a Revolução Burguesa iniciou-se, tá? Então, vamos falar um pouquinho da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Bom, a Rússia não teve uma participação muito positiva. Aí nós temos a família do Czar, todos os filhos. Vejam, o Czar e a família. Ele só teve um único filho, homem, e acabou morrendo muito jovem, tá? Com 10, 11 anos de idade, tá? Ele tinha problemas de saúde, ok? Esse é Rasputin, como vocês estão vendo aí na imagem. Considerado um mago, respeitado. Aí ele já assassinado. Bom, vamos então. Por causa de uma série de problemas econômicos e políticos que vamos estudar mais adiante, os países europeus que travavam ou que entraram em guerra entre os anos de 1914 e 1918, em um conflito conhecido como Primeira Grande Guerra, a Rússia participou ao lado dos ingleses e dos franceses, apoiou os sérvios, enquanto os inimigos principais eram a Alemanha e a Áustria-Hungria. Vamos colocar para vocês dois motivos que levaram a Rússia na guerra. O primeiro deles, o interesse em conquistar parte do território austro-húngaro. Segundo, o Czar ainda achava que as guerras eram a melhor maneira de desviar a atenção do povo russo. Se eles estivessem no campo de batalha, muitos acabaram morrendo em diversos conflitos, como na Guerra Russo-Japonesa, na Primeira Guerra Mundial. Então, de todos os países, a Rússia foi aquele que mais vida humana se perdeu no campo de batalha. Vamos lá. Entretanto, como ocorreu na Guerra Russo-Japonesa, o desempenho do exército russo foi ridículo. As tropas do Czar registraram o maior índice de deserções, ou seja, pessoas que abandonaram o campo de batalha. E dentro da própria Rússia, os familiares dos soldados pressionavam o governo para desistir do empreendimento tão inútil naquele momento. Ou seja, eles estavam passando dificuldades, passando fome, e para que lutar numa guerra que não lhes dizia respeito, né? Então, a crise no solo russo se agravava apresentando o seguinte quadro. Primeiro deles, diminuição da produção agrícola, gerando fome. Alimentos de vários outros produtos estavam muito caros. Muitos comerciantes se aproveitaram da situação, desaparecendo com alguns produtos e elevando o preço dos mesmos. Crescimento do desemprego, pessoas abandonando o interior para fugir da fome e greves por todo o país. O Czar, contudo, parecia não enxergar isto. Mesmo com as derrotas sucessivas, insistia em manter a Rússia na guerra. Acabou isolado, sem aliados. E praticamente foi o fim do seu governo, né, a partir desse momento que ele persistia com essa questão. E aí começamos então, a partir do ano de 1917, nós temos fevereiro, março, mais ou menos, a primeira revolução. A primeira nós chamamos de burguesa e a última, a revolução realmente socialista. Vamos ver então como ocorreu a revolução burguesa. Bom, no início do ano de 1917, o Czar Nicolau II governava o país, tomando por manifestações, paralisações de trabalhadores, motins e passeatas. Mesmo os soldados que deveriam impedir tais movimentos ficavam contra o Czar. E até os líderes políticos que viviam escondidos com medo de serem presos pela polícia do Czar resolveram aparecer. Sem condição de continuar governando, Nicolau II abdicou o trono.
Nesse momento, a Duma, que era o parlamento russo, não se esqueçam disso, formada por pessoas de classe média, mas já com forte influência dos empresários russos, organizou o governo provisório, entregou ao príncipe Liov o direito de presidir o país, ou seja, direito de governar o país até que fosse escolhida então uma nova liderança. Esse episódio ficou conhecido como Revolução Burguesa. Bom, o Partido Bolchevique já se preparava para uma situação, como aquela que esperava tomar o poder. Por isso, ele praticamente montou em várias cidades importantes da Rússia, os sovietes. O que são os sovietes? São conselhos de operários e soldados que deveriam dar suporte aos operários e que estavam interessados em participar da vida política e participar da revolução também. Entre a rápida ação dos burgueses, chegava praticamente os socialistas ao poder. E aí temos então, a partir desse momento, o próximo. Nós vamos falar agora da Revolução. Esse é o comitê, podem observar os principais líderes. Vamos falar um pouquinho da questão da Revolução Socialista, e que gerou tudo isso, Redução da jornada de trabalho, liberdade de imprensa, tudo isso foi decidido durante a questão do governo burguês liderado por Kerensky, Bom, a Revolução Socialista. O governo de Nicolau II, desculpem, o governo provisório sofria o mesmo mal que atingia Nicolau II. Faltava habilidade política. O Partido Constitucional Democrático, ou o Partido Cadete, não atendia aos pedidos das camadas mais pobres, insistia em manter a Rússia na guerra. Nesse momento, o país já era governado por Kerensky, que substituiu o príncipe Liov. Integrantes do Partido Cadete, insatisfeitos com o governo de Kerensky, tramaram um golpe de Estado que era chefiado pelo general Komilov. Alguns que eram favoráveis ao golpe imaginavam que talvez fosse melhor colocar o czar novamente ao trono. Vejam o absurdo que chegou da necessidade deles. Ora, tanto tempo sendo governado por um tirano, agora que eles conseguem colocar um governante mais adequado, mesmo assim se mantém a mesma coisa, ou seja, farinha do mesmo saco. Então, por que tirar? Vamos retornar com Nicolau II. Só que os bolcheviques não estavam interessados no retorno do czarismo. Portanto, decidiram defender o governo em setembro de 1917, organizando a Guarda Vermelha, liderada por Leon Trotsky, chefe do Soviete de Petrogrado, capital da Rússia. O objetivo da Guarda, Vermelha era derrotar forças de Komilov e isso foi atingido. Ou seja, o objetivo foi bem arquitetado e bem planejado, e aí a vitória foi certa. Com a vitória militar dos bolcheviques, o governo de Kerensky dependia deles para governar. Os bolcheviques protegeram Kerensky, mas depois derrubaram. Na capital russa, Petrogrado, os prédios públicos foram tomados pelos bolcheviques, assim como as fábricas. Em 25 de outubro de 1917, os socialistas liderados por Lenin Trotsky derrubaram o governo burguês, a nova ordem do poder dos sovietes. Pela primeira vez na história, os socialistas iniciavam a tentativa de criar uma sociedade igualitária para o país.
E aí nós paramos aqui. Espero que vocês tenham entendido. Essa última imagem mostra Lenin no poder. Temos aí Leon Trotsky e Stalin, que vão disputar o poder, e a gente vai estar analisando isso no pós Primeira Guerra Mundial, tá ok? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.